Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino e hoje a gente vai fazer a segunda parte de círculo trigonométrico. Bora lá? Beleza, galera. É o seguinte, agora a gente vai falar sobre a segunda parte de círculo trigonométrico. Então se você perdeu a primeira parte, vá lá no canal, vá lá na página do canal e além de assinar o canal, né, de seguir o canal, vá lá e assiste a esse vídeo, porque eu tenho certeza que algumas coisas ali vão te ajudar muito a fazer o que eu vou focar nesse segundo vídeo. Porque esse segundo vídeo, ele é sobre um processo que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, que basicamente é fazer a relação de seno, cosseno e tangente de ângulos que estão fora do primeiro quadrante a ângulos que estão no primeiro quadrante, que vão nos ajudar a achar eles com mais clareza, com mais facilidade. Então, na aula de hoje, eu vou fazer com vocês 4 exemplos e, além disso, depois desses 4 exemplos, eu vou botar para vocês um roteiro bem esmiuçado de como é que eu tenho que fazer para conseguir achar seno e cosseno e tangente de ângulos que estão fora do meu primeiro quadrante. Beleza? Então, vamos lá para a gente fazer com calma. Qual vai ser o meu primeiro exemplo aí? Meu primeiro exemplo é o de 120 graus. Para isso, eu vou precisar de ter ajuda aí de um círculo trigonométrico, que é pequenininho, só para a gente conseguir analisar alguns elementos dentro do meu plano cartesiano, do meu círculo trigonométrico, saber quem são os caras, onde é que eles estão, só para localizar mesmo, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu sei já de cara e que eu já posso colocar aqui é que os ângulos que estão nos extremos são esses. Então, na hora que eu quiser localizar os 120 graus, vai ficar fácil, mais fácil de eu entender onde é que ele está a partir daqui, pensando sobre o quadrante. Se ele está entre o 90 e o 180, eu vou dizer que o 120 graus está aqui, ó, no segundo quadrante. E eu vou colocar ele mais aqui para cima por um motivo específico, que é, olha, o 120 graus ele está mais próximo do 90 do que do 180. Afinal de contas, ele está a 30 do 90 e ele está a 60 do 180. Então, 120 graus é esse ângulo que está aqui, ó, que sai daqui e vem para cá. Qual é o meu trabalho agora? O meu trabalho é exatamente conseguir localizar esse cara para depois conseguir fazer a relação dele com alguém no primeiro quadrante. Para isso, eu vou pensar nas distâncias do 120 para os eixos, como eu acabei de fazer. Pensa o seguinte comigo. Quem no primeiro quadrante está a 30 do eixo de 90 graus, do eixo Y, e a 60 graus do eixo X. Eu prefiro sempre pensar no eixo X, porque quando eu penso na distância do eixo X, eu já penso no ângulo direto daquele cara. Então, olha só, quando você pensar, você vai pensar assim, qual é a distância do 120 para o eixo X mais próximo, ou seja, daqui até aqui? É 60 graus, não é? Então esse cara é relacionado diretamente aos 60 graus no primeiro quadrante. Pronto, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, relacionado a 60 graus. E o que isso tem a ver, Bernardino? Aí que está o pulo do gato. Isso significa que eu já posso escrever para você o seno de 120, o cosseno de 120 e a tangente de 120 graus, ao menos com relação ao módulo dela, ou seja, ao tamanho. O sinal eu vou analisar ainda daqui a pouco, mas eu sei que o seno, o cosseno e a tangente tem um número, um módulo exatamente iguais àqueles dos 60 graus. Então posso chegar aqui e já colocar, ó, lembra lá comigo da tabela do primeiro vídeo de trigonometria, lembra? Que era 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, eu não lembro a letra e tal, e coisa e tal. Bom, enfim, você vai lembrar comigo então que o seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Que o cosseno de 60 vale meio e que a tangente de 60 vale raiz de 3. Agora que eu tenho esses valores, eu vou pensar sobre os sinais que eu vou utilizar. Pensa comigo o seguinte agora, utilizando um quadro de sinais que a gente fez na última aula, na aula de círculos trigonométricos da primeira parte, que eu coloquei lá para vocês bem esquematizado, o quadro de seno, de cosseno, de tangente. Pensa que o seno, por exemplo, é a régua vertical, então ele está com positivos acima do eixo X e negativos abaixo. Como o 120 está em cima, ele é positivo. Não preciso colocar o sinal aqui, mas vamos botar um mais, só para a gente ter certeza absoluta do que eu estou dizendo.
O cosseno, por sua vez, é a régua horizontal. Se ele está para a esquerda lá, significa que ele vai ser igual a um número negativo, porque a régua que está deitada, ela cresce para a direita e decresce para a esquerda. Então ele vai ser aqui, ó, um número negativo. A tangente não é seno sobre cosseno? Se eu fizer seno sobre cosseno, positivo sobre negativo, a resposta vai dar negativa. Então eu acabei de descobrir quanto vale o seno, o cosseno e a tangente dos 120 graus. Viu? Esses passos eu vou botar no final para você. Deixa eu fazer mais 3 exemplos. Eu juro que eu vou fazer eles mais rapidamente para que a gente possa ganhar tempo e, no final das contas, fazer esse roteiro. Mas presta bastante atenção, porque eles serão determinantes no que a gente vai escrever no final, tá bom? Então o próximo é o de 210 graus. Se eu tenho 210 graus, eu tenho aqui que localizar esse cara. Onde é que o 210 graus está, se eu quiser fazer a relação com justamente os ângulos de 90, 180, ele está aqui, ó, 270, não é isso? E assim por diante. O 210, ele está exatamente mas ele está entre o 180 e o 270. Ele está mais perto do 180, né? Então eu vou botar ele aqui, ó, 210. E vou dizer que ele está aqui. Pronto. Repara como esse meu esboço, ele não é um esboço com muito esmero, assim, muito cuidado, tá vendo? Eu só estou marcando aqui os valores, ó. Esse cara aqui é o 210 graus. Pronto, ele está aqui. Agora eu vou pensar qual é a distância dele para o eixo, X aqui, ó. Essa distância do 210 para o 180 é 30 graus, não é? Então, na hora que eu for olhar para esse ângulo lá no primeiro quadrante, eu vou olhar justamente para o 30 graus. Ó, é só uma continuação da mesma linha aqui, ó. Eu vou olhar para o 30 graus. E vou dizer, então, que o seno, o cosseno e a tangente do 210, eles têm a ver diretamente com o 30 graus, pelo menos em módulo. Ou seja, os valores eu sei que serão meio, raiz de 3 sobre 2, vou botar esse 3 direitinho, né? E aqui, raiz de 3 sobre 3. Falta agora só, Bernardino, a gente completar com os sinais. Como é que eu vou completar com os sinais agora? Eu vou analisar em qual quadrante ele está. Se ele está no terceiro quadrante, é porque tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E a tangente é positiva, porque menos com menos vai dar mais. E aí, a gente completou o 120 e o 210, por exemplo. Você está vendo que eu estou abrindo o meu leque? Eu estou trabalhando sempre com ângulos relacionados ao 30, 60 e 45. Bernardino, sempre vou trabalhar com esses ângulos? Sempre. Sempre não. Por que sempre, sempre não? Porque algumas vezes o que você vai fazer é trabalhar com ângulos que ele vai me dar informação no enunciado. Mas se ele não der informação, pode apostar que você está falando de ângulos cujos relacionados no primeiro quadrante você conhece. 30, 45 e 60. Lembra sempre que a gente também já marcou ângulos que estão nos extremos dos quadrantes. Beleza? Isso é importante porque a gente já conhece seno, cosseno e tangente de 0, 90, 180, 270 e o 360. Tá bom? Vamos para mais um? O 315 agora. Vamos lá. Olha só. O 315, ele é um ângulo que está no terceiro quadrante. Não. No quarto quadrante. Porque ele está entre o 270 e o 360. O 315, eu diria, inclusive, que ele está exatamente entre os dois. Porque ele tem 45 de distância tanto para o 270 quanto para o 360. O que significa que esse ângulo todo aqui de 315 graus, eu já sei agora que a distância dele aqui, ó, é de 45 graus. Então, na hora que eu for pensar sobre o seno, o cosseno e a tangente dele, eu vou pensar sobre o seno, o cosseno e a tangente do 45 graus. Então tá lá, ó. Olha lá. Eu já posso até botar os valores. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Pronto. Agora eu só preciso pensar, calma, porque eu ainda preciso pensar nos meus sinais. Não é isso? Então vamos lá para os sinais? Ó, tá no seno e tá para baixo? Negativo. Cosseno tá para a direita? Positivo. Tangente, negativo com positivo, dá negativo. Aí, ó, mais um que a gente fez rapidinho e mais um desses que estão relacionados com os 3 ângulos notáveis que a gente fez na nossa primeira aula de trigonometria. Agora eu tenho um desafio para você. Quer pensar sobre esse quarto ângulo que eu vou botar aqui para você, ó?
o 1950. Se você quer tentar, pausa o vídeo agora. Pausou? Faz e depois volta aqui para a gente poder corrigir. Eu vou fazer direto, então se você não sabe como pensar nisso, então a gente vai entender agora. Como é que eu vou localizar esse cara dentro de um círculo trigonométrico que só vai até 360 graus, né? Então lembra do final da aula passada, em que eu falei para você, no final da aula passada eu falei para você que quando eu passava de 360, o que eu fazia era continuava dando voltas aqui, ó, continuava dando voltas e voltas no meu círculo trigonométrico. Então, quantas voltas o 1950 tem? Vamos pensar aqui, ó, vou pegar 1950 e vou dividir ele por 360 para saber quantas voltas inteiras ele está lá dentro. O detalhe aqui que eu quero te falar é, não corta os zeros na hora de fazer essa divisão, porque o que está me interessando aqui vai ser o resto, beleza? Então, 1950, quando eu multiplico por 360, divido por 360, vai dar exatamente 5. Exatamente não, porque 5 vezes 360 é 1.800. Então, 1.800, olha lá. Agora eu vou subtrair e eu vou obter 150, que não divide mais. O que eu faço então, Bernardino? Bota a vírgula aqui? Não. Para aqui. E agora a gente vai fazer uma discussão juntos, que é a seguinte. Se esse ângulo deu 5 voltas inteiras e depois sobrou 150, é porque ele vai continuar depois da última volta. Então ele deu as 5 voltas e depois que ele terminou, ele vai andar mais 150 graus. Ou seja, ele vai bater exatamente em cima dos 150 graus. Então, vamos achar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai estar aqui, repara só. Ele vai estar aqui, ó, no 150 graus, que é mais perto do 180 do que qualquer outra coisa. Só que o 180 graus, se você entendeu como é que... 150 graus, né? Se você entendeu como é que a gente fez os últimos, você vai reparar que ele é relacionado no primeiro quadrante a quem? Ao 30, né? Ao 30. Por quê? Porque ele está a 30 de distância aqui do meu eixo X. Então agora eu posso escrever, para a gente terminar esses 4 exemplos que eu fiz com você, o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo como o 1950 graus, que é maior do que uma volta, não é isso? Eu posso dizer que eles são iguais ao seno, cosseno e a tangente do 150, que por sua vez são relacionados aos do 30. Então vou botar aqui os do 30, meio, raiz de 3 sobre 2... e raiz de 3 sobre 3. E agora eu vou pensar nos sinais. Vamos pensar junto? Vamos lá. Quando ele está no segundo quadrante, o seno dele está para cima, positivo. O cosseno dele está para a esquerda, negativo. Se o sinal aqui alternou, é porque a tangente fica negativa. E aí eu consegui fazer com vocês esses 4 exemplos de maneira rápida, porque eu esquematizei. Esquematizou? Como assim esquematizou? Vamos então olhar aqui para um roteiro rápido de como é que fica esse processo de preparar tudo para organizar e achar o seno, cosseno e tangente de um ângulo que está fora do primeiro quadrante e às vezes até fora da primeira volta. Vamos lá. Olha só, nesse roteiro rápido, o que eu tenho é, primeiro, reduzir a primeira volta dividindo o ângulo por 360, se for necessário, beleza? Segundo passo que eu tenho que fazer aqui, ó, localizar o ângulo achado no resto no círculo trigonométrico. Então eu faço a divisão, achei o ângulo pelo resto. Detalhe para você, se o ângulo não tiver na primeira volta, não tiver, quer dizer, fora da primeira volta, esses 2 primeiros passos, eles passam a ser inúteis, vamos dizer assim, beleza? Agora, se eles estiverem fora da primeira volta, aí você tem que usar eles, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Terceiro passo, agora eu achei o ângulo, localizei um ângulo no círculo trigonométrico, o do resto, ou o ângulo que eu busco, e eu vou fazer a distância para o eixo X. O que está mais próximo do eixo X, beleza? Qual a distância mais próxima para ele? Distância, quando eu falo, é distância angular, tá, galera? Então, se é o 150, é 30. Se é o 210, é 30 também, a gente viu isso hoje. O 315 foi 45. Então, tem que analisar a menor distância para o eixo X. Essa distância vai ser exatamente o ângulo do primeiro quadrante que está relacionado ao ângulo que eu estou buscando. Só que eu ainda preciso pensar sobre os sinais. Por quê? Porque aqui eu tenho apenas os módulos, os valores sem sinal. E agora, por fim, eu defino os sinais olhando
para quais quadrantes esses ângulos estão. E aí eu fecho um roteiro de como eu faço redução ao primeiro quadrante de qualquer ângulo que eu quiser. Se esse ângulo não for um ângulo conhecido, como 315, por exemplo, que foi o 45, se ele for um ângulo relacionado a outro sem ser 30, 45, 60, o exercício vai acabar te dando esses valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos que estão ali próximos a ele. Tá bom, galera? Então, por hoje, eu espero que você tenha gostado, mas eu não posso deixar de fazer aquele pedido para você, para curtir o vídeo, para seguir o canal, compartilhar esse vídeo com quem você puder e, se for do seu interesse, marca o sininho lá, beleza? Ah, não esquece, tá com dúvida? Coloca aqui no comentário a sua dúvida ou manda para mim pelo Instagram, tá bom? Tchau, tchau, um abraço!